Vamos lá, então. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Para que vocês possam visualizar aqui. Imagino que vocês já estejam vendo a minha tela, certo? Puder dar um joinha para mim aí, só para confirmar. Beleza. Então vamos lá, vamos começar. Eu trouxe aqui, primeiro ponto assim, para a gente abordar, que eu vi que ainda existem algumas dúvidas, eu vi isso através dos grupos, através do fórum. Então a gente tem uma calendarização. Onde que vocês encontram essa calendarização? Né? Ela está lá no guia da disciplina. Então, só vocês acessarem o guia da disciplina, tá? Quem ainda não acessou, por favor, acesse, dá uma olhada nas informações que estão lá, porque elas são muito importantes. Tá? Então, eu estou abordando isso porque eu vi que ainda existem dúvidas. Então, o que basicamente temos aí programado na nossa calendarização? A gente tem as lives, cada live faz a abertura, né, de uma unidade. Então, a gente tem aí 5 unidades e a gente vai ter ainda as lives no dia 25, que está começando agora. Vamos ter a live da unidade 4 no dia 29, então a partir do dia 29 vai estar valendo a unidade 4. A live da unidade 5 a partir do dia 20 de outubro. E teremos a nossa live de encerramento lá em novembro, tá? No dia 17 de novembro. Só uma pergunta, professor. Sim, por favor. Tá aqui, live da unidade 4, dia 29/9, ou é 29/8? Não, 29/9, tá? Tá. Então, já a última é essa de agora mesmo. Exatamente. A gente está aqui nessa que eu marquei em vermelho, que é hoje, dia 25, que é a live da unidade 3. Ou seja, na semana passada, a gente encerrou, então, a unidade 2 e hoje a gente está começando a unidade 5. Então, como eu vou mostrar para vocês, já está disponível lá no Moodle, né? Eu vou mostrar para vocês até agora o conteúdo da unidade 3. Né? Então, para quem não acessou ainda, vou mostrar para vocês aqui, compartilhando a minha tela novamente. Então, aqui a gente, né, tem o nosso aprender, né, o Moodle, nosso ambiente de aprendizagem. E aqui, então, tem as unidades. A unidade 3 estava vazia, agora ela já está cheia. Né? E é sobre isso aqui que a gente vai falar hoje. Tá? Eu vou abordar um pouco ainda sobre as atividades que aconteceram aqui, tá? Talvez a visão que aparece para vocês aqui na minha tela é um pouquinho diferente da de vocês, porque aqui eu consigo ver todos os polos e etc. Mas basicamente é isso aqui, tá? Então já está disponível lá para vocês textos, tarefas, o fórum, certinho? E aí é sobre isso então que eu quero abordar com vocês aqui hoje. Então aqui compartilhando a apresentação novamente. Compartilhando a tela para que vocês possam ver novamente a apresentação. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, a gente estava falando aqui da calendarização, né? Então, o que é importante vocês saberem aqui? Que na data de cada live, inicia a unidade, né? Eu cheguei a ver perguntas, nossa, já estamos aí na unidade 3, né? Já começou a unidade 3? Sim, as unidades, elas se iniciam, então,
na data de cada uma das lives, tá, pessoal? Então, é sempre interessante vocês estarem atentos a isso. E por falar em estar atento e em calendarização, também estar atento às datas, tá? E prazos das atividades, certo? Por exemplo, unidade 3, né? Que é onde estamos hoje, estamos começando hoje. A gente vai ter 2 tarefas, certo? Na verdade, todas as unidades teremos 2 tarefas, né? E cada uma com seu prazo específico. Então, assim, o que que eu aconselho vocês, né? De como estratégia de aprendizado. Vocês têm outras disciplinas. Então, eu posso sugerir que vocês se organizem, tá? Tem uma ferramenta que ela é bem legal que chama Trello, certo? O Trello, vocês podem procurar aí Trello, é uma ferramenta de quadros. E como que funciona essa ferramenta de quadros? Você simplesmente cria quadros, eu gosto muito de criar assim, por exemplo, a fazer, em andamento e pronto. E aí eu me organizo, né, num determinado dia da minha semana, ou do meu mês, ou da minha unidade, e eu coloco lá todas as tarefas que estão a fazer. E aí eu lanço de todas as minhas disciplinas. À medida que eu vou fazendo elas, eu vou arrastando esses cartões, né, que eu crio com o nome de cada atividade, eu vou arrastando eles pro em andamento. E à medida que eu vou finalizando, eu vou arrastando eles pro finalizado. Esses cartões que você cria, o aplicativo é muito intuitivo, tá? Vou digitar aqui no chat para que vocês possam procurar depois na internet. Ele é muito intuitivo, tem tutoriais também no YouTube, vídeos ali de 5, 6 minutinhos que te ensinam a mexer. Ele tem para celular também. Ele facilita muito a nossa gestão, tá, de tarefas. E na educação à distância, essa gestão é o que faz diferença, tá, pessoal? Já fiz muito curso à distância, a minha graduação foi à distância também, tá? Fiz música EAD também, e licenciatura, igual vocês. E a gestão do tempo foi o que fez diferença para mim, a gestão dessas atividades. Então, já até aconselho que vocês lancem todas essas datas, tá? Dentro da programação de vocês. Se quiserem aceitar essa sugestão de aplicativo que eu estou sugerindo, ele é muito prático, mas você pode usar a agenda do Google, você pode, enfim, se organizar da maneira que achar melhor. Entendi. Eu estou vendo aqui a dúvida da Adriana a respeito da tarefa individual, aliás, da tarefa wiki, né? A tarefa wiki, se eu não me engano, a professora Francine optou por tirar a data, para que pudesse ficar mais fluida, tá? Não tenho certeza disso agora nesse momento, mas acredito que foi isso que aconteceu, por isso que a data não estava lá. Mas, como vocês verão aqui agora no próximo slide, na unidade 3, vocês já vão ter as datas. O que a gente vai abordar nessa unidade 3? A gente vai falar sobre educação à distância no ensino superior. Então, vocês basicamente vão conhecer um pouquinho sobre a história da educação à distância no Brasil e no mundo, e a gente vai falar um pouco sobre como que o relacionamento acontece, como que ele pode acontecer na educação à distância, né? Já que a educação à distância é tão diferente do presencial. Eu acho que estamos vivendo um momento que vem muito a calhar, porque basicamente, o mundo foi forçado a viver um processo de educação à distância, né? O Brasil ainda vive um processo de educação à distância em todas as suas instâncias do ensino, desde a educação infantil à educação superior, certo? Eu, por exemplo, atuo também na educação infantil, faço pesquisa e trabalho com crianças de 2, 3 anos, e a gente está trabalhando com educação à distância. Então, reler esses textos que a Francine sugeriu nessa unidade me fez pensar muito no âmbito do relacionamento, inclusive com crianças, tá? Na educação à distância. Bom, e aí vamos falar então um pouco dessas leituras. Quais leituras são essas? Está disponível para vocês lá no Moodle, basicamente 2 textos, um outro material que eu nem sei se eu considero ele exatamente um texto, que ele é um material que vai falar sobre plágio, tá? São apenas 2 páginas, eu considero ele mais como um infográfico do que exatamente um texto. E aí a gente vai ter o texto 1, que vai falar da educação à distância,
os seus conceitos, né, o que é essa educação à distância, como que ela se desenvolveu no mundo e no Brasil, e depois a gente vai falar sobre como que acontece o relacionamento entre professor, aluno e todos os envolvidos na educação à distância. E antes disso, eu quero, inclusive, abordar um pouco sobre o plágio com vocês, tá? Eu acho que é um tema que vale a pena a gente tratar agora no início do curso, e vocês vão ver que tem várias estratégias para que a gente possa evitar, tá? Esse plágio que às vezes é muito constrangedor e faz com que às vezes a gente perca, inclusive, pontuações nesse sentido. Ô, Denis, tô vendo que você tá com a mãozinha levantada, pode falar para a gente, por favor? Vinícius, boa noite, tudo bom? Você Boa consegue me noite. ouvir? Sim, perfeitamente. A minha dúvida com relação ao aplicativo Moodle, ele tem um calendário e eu queria saber se a sincronização dele com as atividades ela é feita em tempo real, tem algum delay nisso? Podemos confiar nesse calendário do Moodle também? O que você acha? Ô, Denis, eu posso verificar para você e te dar essa resposta com mais exatidão depois, mas eu acredito que ele seja em tempo real. À medida que é lançada a atividade lá, eu acredito que ela vai ser atualizada, tá? Mas eu Lhe posso agradeço. verificar essa informação e depois responder com mais precisão, porque eu particularmente acabou que depois que eu lancei as atividades hoje, eu não fui lá para conferir essa informação, se tinha sido sincronizado, mas posso verificar. Janete, você quer... Oi? Até Pode falar. apenas complementando, como sugestão, eu penso que seria interessante usar essa ferramenta do aplicativo do Moodle para as atividades, porque a gente seguindo em um lugar só, acho que fica mais fácil, né? Inclusive, a live, se tivesse lançado no aplicativo, ficaria padrão, digamos assim. Seria uma boa ferramenta de comunicação também. Se Como tivesse, sugestão. você fala, você se refere a lançar no Moodle Isso. ou lançar aqui Lançar no dentro do Moodle. Teams? Isso. Tá, porque a live aqui, ela foi lançada, eu agendei ela dentro do calendário aqui do Moodle. Não todo mundo que está dentro da equipe, na hora que acessasse o calendário do Teams, teria acesso, por exemplo, à live. E lá dentro do Moodle, né, eu só coloquei ela dentro da unidade, né, eu não cheguei a lançar ela no calendário. Então, eu vou verificar essa informação Sim. e depois te dou um retorno. Muito obrigado. Penso que seria bacana. Beleza, Denis. A Janete também está com a mão levantada? Oi, a minha dúvida é o seguinte, as próximas lives serão todas às 20h30 ou vocês vão informar o horário nos próximos, para a gente já deixar aqui no calendário certinho Tá, os ô, Janete, horários? elas serão às 20h30, tá? Às Posso 20h30. isso, no horário de Brasília, tá? A Tá, primeira posso falar live, só uma outra coisinha? sim, claro. Você falou sobre estar agendado no Teams. Só que eu uso o Teams para outras coisas também, para a escola. Então, ele não fica só no calendário da UNB. Então, acho que seria mesmo interessante estar no calendário da própria UNB, porque eu nem tenho, agora eu entrei como convidada aqui no Teams. Eu não tenho como acessar, não consigo nem ver o chat aqui. Entendo. O chat não aparece para você? Não. Engraçado. Eu tive também a minha conta pessoal, é inclusive por isso que eu estou usando a conta da professora Francine. Também ela é limitada em algumas funções, tá? Então, são às vezes algumas coisas, tá, pessoal, que fogem um pouco ao que nós, né, professores, tutores, conseguimos, de certa forma, dar conta, né? Então, essa questão do acesso, por exemplo, ao Teams e o e-mail institucional, por exemplo, às vezes são coisas que chegam a chocar. E eu te entendo, Janete, porque eu também estou com um problema semelhante, porque eu utilizo o Teams também em outra organização e eu tenho um pouquinho também de confusão. Inclusive, eu estou observando aqui que quando eu entro com o Teams da UNB, a configuração dele toda R$ 2 amarela. no FGTS e R$ 500 milhões no Fundo de Desenvolvimento Social. Gente, acho que tem uma TV ligada aí junto com o áudio de alguém, tá?
Bom, dando continuidade aqui, então, só para responder a pergunta do horário, a primeira live, ela foi uma live um pouco extraordinária, e nela a gente definiu que o horário das 20h30 ficaria melhor por causa das questões de fuso horário, né, que a gente tem em relação ao polo Rio Branco e o horário de Brasília. Então, às 20h30 foi um horário aí que ficou estipulado, todas as outras serão nesse horário, tá? Bom, então dando sequência aqui, a gente tem essas leituras, eu aconselho que vocês leiam, são textos bem informativos, tá? E que vão dar para vocês uma dimensão do que é educação à distância, de como que ela surge, como que ela se desenvolve ao longo da história. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem esse conteúdo, certo? Bom, dando sequência, o que mais que a gente tem lá? As tarefas. Então, são 2 tarefas. Quais são essas? A primeira tarefa, tá? É um questionário. Ele é um questionário que ele pode ser realizado ou individualmente ou em dupla, certo? E aí, a primeira pergunta é o seu nome, número de matrícula e o nome da sua dupla. Tá? Então, vamos supor aqui, ó, que... Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Os 2 nomes que aparecem aqui para mim primeiro. Denis, estou vendo que você está com a mão levantada. Você quer falar novamente ou desde aquela hora ela ficou levantada? É desde aquela hora, pode desconsiderar. Beleza. Então, vamos supor aqui, ó, que o Denis e a Adriana vão fazer o trabalho juntos. Então, na hora que o Denis for responder a primeira, né, tarefa, primeira questão, ele vai falar o nome dele completo, ele vai falar o número de matrícula, ele vai falar o nome da Adriana e o número de matrícula dela, para que depois a gente possa cruzar e ver quem foi dupla com quem, certinho? Então, a primeira questão é essa. Caso vocês optem por responder individualmente, basta colocar apenas o seu nome e número, certo? Quais são os prazos que nós temos aqui? Então, a tarefa, né, do questionário, são 5 perguntas apenas, ela está aí para o dia 8, né, de setembro. Então, vocês vão ter, contando a partir de hoje, 2 semanas para a realização dessa primeira tarefa. A segunda tarefa, né, que é a tarefa individual, que é a produção de um vídeo. Tem também as instruções lá sobre como vocês precisam fazer esse vídeo. Posso abrir lá daqui a pouquinho para a gente dar uma olhada. E o que acontece? Vocês vão ter 4 semanas para a realização dessa tarefa. Então, já está tudo postado, tá lá dentro do Aprender. E aí vocês já conseguem acessar e ver aí as instruções, certinho? Se vocês quiserem, depois eu posso abrir junto, tá, com vocês aqui, a gente lê as instruções e troca uma ideia sobre. Bom, antes de passar aqui, então, sobre essas considerações que eu estou trazendo da unidade 2, vocês querem que abra as tarefas lá do Aprender e mostre para vocês? Por favor, respondam sim ou não aqui no chat, só para eu saber se eu sigo para lá, seria interessante. Evandro, sim. Daniel, sim. Não é necessário, Eni, tá, beleza. Como tem muita gente que está falando sim, então vamos dar um pulo lá no Aprender. Vamos dar um pulinho aqui, então, no Aprender, compartilhando minha tela com vocês novamente. Tá, então aqui não tem muito segredo, tá? Clicou nos textos, vocês vão acessá-los, vão poder fazer o download. Então, vamos aqui na tarefa coletiva, certo? A atividade deve ser realizada em duplas, vocês irão escolher a dupla. Não será permitido colas de colegas, plágios, vamos falar sobre plágio já já, ou cópias de textos da internet. Para isso, leiam atentamente o texto sobre plágio, certo? Vou abrir ele aqui já já para vocês. Os textos devem ser autorais a partir da análise e reflexão da dupla sobre os textos que abordam, certo? Então, avisando vocês aqui em diálogo com a professora Francine, existe a possibilidade também de fazer individualmente, igual eu comentei com vocês. Então, aqui vai aparecer um botãozinho para vocês, que deve estar alguma coisa relacionada a visualizar uma prévia, alguma coisa nesse sentido, né? É porque eu comecei aqui testando, então, para mim, está como continuar a última prévia. Então, aqui a gente clicou, abre o questionário.
adicione os nomes e números de matrícula dos participantes da dupla. Então, basta vir aqui preencher. Segunda questão, a partir dos textos lidos, reflita com seu colega e explique as especificidades que vocês compreenderam sobre um curso superior na modalidade à distância, EAD. Os textos não são grandes, tá? Um texto tem 11 páginas, o outro tem 8 páginas, são textos bem pequenininhos, e o texto sobre plágio são 2 páginas. Explique e faça uma pesquisa complementar aos textos lidos, o que é cyberespaço, e escreva como o curso de licenciatura em música EAD da UNB está inserido neste contexto. Qual o papel das estratégias de aprendizagem na educação à distância? O que essas diferem da forma presencial tradicional? Explique com suas palavras como é possível pensar em ações pedagógicas, aprendizagem e estratégias no ensino superior à distância, pensando nos relacionamentos possíveis na EAD. Dê alguns exemplos de como a dupla sugeriria uma ação. Qual estratégia de aprendizagem é mais marcante para você, pensando na aprendizagem musical? Por que essa estratégia para você é considerada diferenciada em relação às demais? Como ela contribui para a sua aprendizagem musical? Então, basicamente, esse é o modelo do questionário, tá? Que está lá para vocês. São perguntas bem abertas. Eu sugiro que vocês chequem os textos, tá? Antes de responder. E junto com sua dupla, talvez troquem uma ideia a respeito antes, sabe? Passa aí por essas questões antes de estar preenchendo, troca uma ideia, talvez façam um documento à parte e depois insere dentro do Moodle. Como são perguntas bem abertas e são bem reflexivas, né, eu aconselho mesmo que vocês façam esse exercício de fazer a leitura e trocar uma ideia, tá? Com a sua dupla. Então, deixa eu voltar lá na minha apresentação. Antes de entrar nos textos, tá, eu quero fazer aqui umas breves considerações sobre os trabalhos, tá? Sobre as tarefas que eu vi na unidade 2, em especial a tarefa coletiva. O que é a intenção aqui, tá? Essas minhas considerações, elas não têm interferência nenhuma na avaliação, certo? E é basicamente aqui a ideia de dar um feedback e de tentar mesmo auxiliar com algo que eu tenho uma certa experiência já de alguns anos, que são as apresentações, as comunicações, né, visuais. No sentido de pensar que vocês futuramente vão estar aí apresentando trabalho em outra disciplina, podem estar se inscrevendo e participando de congressos, de eventos de iniciação científica, de extensão universitária, e que talvez essas informações que eu vou trazer para vocês podem ser úteis de alguma forma. Elas complementam também o texto do plágio, tá? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Basicamente, quando eu falo de referências, né, que é o que eu quero pegar aqui com mais ênfase, é muito comum a gente ver esse modelo aí, tá? É muito comum que a gente vá em um congresso, em uma palestra, e depois que o palestrante fala ali sobre aquilo que ele palestrou, sobre o seu conteúdo, ele coloca no último slides as citações, né, as referências e os links. E ele faz esse modelo aí, que é um modelo que a gente encontra também no final dos artigos, no final dos textos, porém, na apresentação, isso não funciona tanto. E eu resolvi trazer isso porque dos congressos que eu visito, eu percebo que 99,9% das pessoas colocam essa informação na última tela e elas praticamente pulam essa tela ou quase que não dão tempo para que essa tela fique ali. E eu, como espectador, se eu estou assistindo uma apresentação e uma informação naquele texto me interessou, é muito trabalhoso depois, no final daquela apresentação, eu procurar qual referência possivelmente teria aquela informação que ela usou lá no terceiro slide, depois dela ter passado 20 slides. Então,
Eu não recomendo, definitivamente, tá? Não recomendo esse modelo, nem para apresentação de trabalho, nem para eventos, nem para palestras, ou outros usos que vocês possam vir a fazer de comunicações orais, né? De apresentações em PowerPoints ao longo da carreira mesmo de vocês. E aí, eu trago esse outro modelo aqui, que eu acho que ele pode ser mais eficaz. O que é basicamente esse modelo? As referências, elas não devem vir no final de um trabalho, tá? Não faça mais isso. Elas devem vir no mesmo slide que a informação, discretamente, mas de forma que seja possível que o público a visualize. Por exemplo, faz de conta que eu estou aqui falando sobre um tema, tá? Na minha palestra, e eu usei o artigo, né? Flores de Música, Manuel Rodrigues Coelho, Flores de Música, Problemas de Interpretação, certo? E aí eu trago uma informação super importante sobre esse artigo. Como que eu referencio esse artigo? Para que não seja plágio. Eu pego essa informação e eu cito a autora. Eu coloco a referência bibliográfica, né, do trabalho, Rocha, é o nome da autora, Manuel Rodrigues Coelho, Flores de Música, Problema de Interpretação, é o nome do trabalho. O ano dele, 2010, foi publicado em Aveiro, na Universidade de Aveiro, ele está disponível nesse link. Então, a pessoa que está assistindo a minha apresentação, se ela gostou dessa informação que a Rocha 2010 trouxe, diretamente ela já pode tomar uma nota, bater uma foto, e ela tem ali a informação e a referência no mesmo slide. Tá? Isso funciona muito bem para trabalhos também. E facilita para o professor corrigir, ele consegue checar, ele você está mostrando, de certa forma, autoridade, mostrando, olha, o que eu estou falando pode ser verificado por qualquer um dos meus pares, tá? E aí, a primeira vez que você cita esse trabalho, ele aparece de forma integral. O que é isso? Essa referência completa aqui. Tá? Em suas repetições, vamos supor que daí 3 slides eu utilizei outra informação dessa mesma autora. Ela vai aparecer em forma de citação. Vou colocar Rocha 2010 ou vou colocar Rocha 2010 p.30. Significa que essa informação eu estou retirando, né? Estou captando essa informação lá na página 30, certo? E aí vocês fornecem informações mais diretas, né, para quem está ali assistindo o trabalho de vocês, seja numa palestra, num congresso, isso soa bem mais profissional. Uma outra questão também que eu observei nos trabalhos, que eu pensei, acho que eu vou também comentar com o pessoal durante a aula, se refere às imagens, tá? Às vezes é interessante a gente tomar um pouco de cuidado no recorte, no tipo de imagem que a gente coloca ali no PowerPoint, como a gente recorta essa imagem, tentar usar alguns recursos do programa, para que a gente não tenha ali imagens em baixa qualidade. Talvez você tire, às vezes, um print de uma tela, a letra fica pequena, as pessoas não conseguem ler, ainda mais se você estiver projetando isso com um data show. Tá? Então, prefira imagens em alta resolução, procure usar imagens vetorizadas. O que são as imagens vetorizadas? São imagens que você pode mexer no tamanho dela, o quanto você quiser, elas não vão perder qualidade. Tá? Procure por imagens sem fundos, que pode combinar com qualquer cor que você escolher ali para o seu layout. Temas de fundo branco, eles são sempre mais fáceis de ilustrar, porque você consegue, às vezes, utilizar recursos do próprio PowerPoint, né, e inseri-los ali. Eu gosto bem dessa aliança. Eu acho que o Paint, por mais que seja um programa muito simples, eu trago ele aqui, porque basicamente todo computador tem, ele acaba possibilitando muita integração com o PowerPoint. Você printa determinada tela, cola no Paint, ali você consegue fazer recortes e trazer para o seu PowerPoint. E existe um recurso também que ele é muito simples de usar, você consegue montar apresentações até visualmente bem interessantes em pouco tempo, que é o Canva, tá? Para quem ainda não conhece. Essa minha apresentação aqui, por exemplo, ela está montada no Canva. Ele faz todas essas animações, essas transições, as letrinhas mexerem, tá? Tudo isso de forma automática. Então, assim, são basicamente esses 3 toques, tá, que eu vi que se, de forma geral, os trabalhos, todos apresentados na tarefa coletiva da unidade 2, tivessem considerado, teriam
teríamos tido resultados talvez mais interessantes. Então, eu pensei, vou levar essa contribuição para o pessoal. Igual eu falei, isso não tem, né, um peso diretamente na avaliação, é mais mesmo um feedback dentro de uma ferramenta que eu acho que vocês podem vir a utilizar aí bastante na vida de vocês. Bom, então, passando aqui para o conteúdo diretamente da unidade 3, conteúdo específico da unidade 3, o que a gente vai trabalhar hoje? O plágio, exemplos de plágio, tá? O texto 1, né? Eu vou basicamente dar uma introdução a cada um desses textos, tá? Eu vou trazer um resumo, tá? Do que são, o que é o conteúdo de cada um desses textos. O primeiro é Educação à Distância, Conceitos e História no Brasil e no Mundo. O segundo texto é Estreitando o Relacionamento na Educação à Distância. Então, vou trazer aqui para a tela agora o primeiro texto, para a gente poder trabalhar com ele aqui e mostrar para vocês aqui algumas questões. O plágio, ele é uma questão muito séria, tá, gente? Às vezes, a gente que trabalha com música já viu falar muito em plágio. O cara copiou minha música, né? O cara copiou ali tantos compassos da minha música, copiou minha melodia, minha letra. Mas isso também acontece no mundo acadêmico, né? No mundo dos trabalhos. E, basicamente, o fato de um colega copiar do outro e etc., isso pode ser, né, servir como penalidade. E não é isso que a gente quer. Isso não é interessante para ninguém. Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns modelos, tá, de plágio que tem nesse texto. E depois eu vou postar esse slide da aula para vocês lá no Moodle, para vocês poderem recorrer a ele. E, basicamente, esses modelos de citações, tá, que eu trouxe para vocês nas telas anteriores, elas resolvem o problema. Certo? Então, aqui, ó, exemplos de plágio e uso apropriado de palavras ou ideias. Então, aqui, ó, o texto a seguir foi retirado do livro, intitulado Lizzie Borden, um livro de família e crime, papapá. Então, aqui, a pessoa faz uma utilização de um trecho de uma obra. Tá certo ou tá errado isso aqui? É aceitável. Por quê? Porque ele cita o texto. Se ele simplesmente copia isso aqui, é errado, é plágio. Ele não menciona o autor, ele não dá referência ao autor, tá? Então, isso estaria errado. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Já o exemplo abaixo, ele é um exemplo inaceitável de plágio. Por quê? Porque esse excerto aqui acima, ele é retirado, né? E ele não é mencionado fonte, não há menção da fonte aqui nesse excerto. E ainda há algumas questões mais agravantes. O autor apenas mudou algumas palavras e frases, ou mudou a ordem das originais, o autor falhou em citar a fonte, tá? Quando você pega um texto de um artigo, de um livro, e você usa diretamente no seu trabalho, você modifica a ordem das palavras, a ordem das frases, você está fazendo uma citação indireta, tá? Que é chamada de paráfrase. Você está parafraseando o autor. Isso não lhe dá o direito de usar essa informação sem mencionar a fonte. Então, o que você faz? Você vai e cita a fonte. Faz de conta que esse texto que é do João da Silva. Então, vou colocar a informação dele, vou colocar aqui na frente entre parênteses. Silva 2020, por exemplo. Voltando aqui em cima, então vai ter um exemplo nesse sentido. Se você fizer uma ou ambas dessas citações, você estará plagiando, tá? E o que é, nesse caso, aceitável? É isso que eu falei. Você traz a informação e aqui logo no final você coloca a citação, tá? Quem fez. Essa citação, esse modelo de citação aqui, ele é eficaz quando você tem a referência bibliográfica. Por quê? Joyce Williams, P.1. E aí eu vou lá na sua referência bibliográfica e vejo lá, Joyce Williams, texto tal, 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 tal. Eu sei aonde procurar a informação se eu quiser. Certo? Eu não necessariamente preciso, não fico refém do seu trabalho e vou saber que o seu trabalho então, está sendo fundamentado nessa obra aqui do Williams, né? Um exemplo aceitável de paráfrase é quando você pega o texto e aí você
modifica as palavras e aí você utiliza também a citação, certo? Normalmente, quando a gente utiliza integralmente aquilo que o autor falou, a gente coloca entre aspas, certo? Peguei aqui uma frase, né, de determinada autor e aí eu coloco a informação entre aspas, certo? Então, assim, basicamente é isso. Aqui vocês vão ter algumas outras informações referentes a plágio na internet, tá? E aí a gente resolve essas questões de plágio sempre mencionando a fonte. Você cita, tá? Quem foi o autor daquela informação e aonde está aquela informação, da maneira mais precisa que você conseguir. Flores Vardo, você está com alguma dúvida? Se quiser, estou vendo que você está com a mãozinha levantada, quiser falar, pode abrir o microfone. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou do Polo de Palmas, Tocantins. A minha pergunta é, eu não sei se você vai abrir no final para a pergunta, que eu entrei já meio atrasado, ou pode fazer a pergunta agora? Pode fazer agora. Então tá bem, obrigado. A questão você falou dos slides, para a gente já referenciar o autor no texto e não no final. Você colocou até uma setinha lá de proibido, né? A minha pergunta é, essa orientação sua, ela vale só para a sua disciplina? Ela está referenciada em alguma ABNT, em alguma normativa? Até porque, e se vale também, eu posso até referenciar em cima, como também embaixo. Essa é a minha dúvida. Por exemplo, eu cito o exemplo, de acordo com o PETER 2010, tal, no texto do slide. E lá embaixo também fazer a referência desse artigo que eu citei, de onde eu tirei. Então, essa é a minha primeira dúvida. A outra dúvida é referente à questão aí desse trabalho, né? Em dupla, quando a gente fez o primeiro trabalho em dupla, que nós falou que uma pessoa só enviaria o trabalho. Ocorre que lá no nossa página, na nossa plataforma, ficou em aberto lá, dizendo que nós não entregamos o trabalho. Por exemplo, eu fiz na coletivo e um do grupo enviou, mas os outros ficaram devendo o trabalho há tantos dias. Então, essas são minhas duas dúvidas. Tá. Até porque as orientações eu preciso saber para me ter a certeza se eu posso usar em outra disciplina também. Obrigado. Tá. Beleza. O que acontece? Em relação à tarefa, tá? Vou responder essa pergunta primeiro. A gente tem lá dentro da tarefa aquele organograma, né, que foi postado com os grupos. E cada grupo tinha um responsável por postar, tá? Esse responsável é quem a gente procurou na nossa listagem para fazer as avaliações. E aí, você tem o nome de todas as pessoas que participaram ali, certo? Vocês colocaram isso. E aí, só a pessoa que postou vai aparecer para ela lá que a atividade foi entregue no sistema. Mas na hora de avaliar, a gente está considerando todo mundo que fez parte do grupo, certo? Então, vamos supor, tem um grupo do José, do João e da Maria. O José é o responsável. A gente vai procurar lá no nome dele a postagem, mas a gente sabe que o José é do grupo do João e da Maria. Então, o João e a Maria tá junto, tá? Eles estão recebendo ali também a avaliação, certo? Salvo alguns casos mais pontuais, mas enfim. Então, por regra geral, é isso. O responsável posta, tá? O sistema vai dar realmente essa mensagem como se você não tivesse entregue. Por quê? Porque o sistema está esperando que você poste também, mas a orientação foi para só o responsável do grupo postar. Beleza? Então, isso aí tá tranquilo. Você fez junto com o colega responsável postou, você também vai receber sua nota. Sobre a dúvida do slide,
E também vou responder já já a dúvida que apareceu aqui no chat sobre a BNT, tá? O que que acontece? As normas, elas são referências, tá? Elas são referenciais. Esse modelo aqui é um modelo que eu vou dizer para vocês, eu acredito que ele funciona mais. Eu tenho mais convicção nesse modelo pela experiência que eu tenho em eventos, em trabalhos e congressos, tá? Você trazer a informação diretamente. Isso impede que você faça esse modelo aqui e coloque lá no final? Não, não impede, tá? Mas aqui otimiza para a sua audiência. A pessoa que está te assistindo, ela consegue ver a informação que você trouxe de determinado autor e nesse mesmo slide ela consegue ver qual autor é esse, qual livro é esse, qual artigo é esse e consegue acessar essa informação. Ela consegue tirar uma nota, ela consegue bater uma foto e depois correr atrás dessa informação, se ela quiser, tá? Sobre ser válido para outras disciplinas ou não, sinceramente, aqui você está referenciando. A norma da BNT, ela vai, digamos assim, valer para a forma como você monta essa referência bibliográfica e a citação, tá? Eu desconheço alguma norma que te obrigue no slide, tá? Numa apresentação, numa comunicação visual, a ter que colocar no final. Outra regra se aplica para um trabalho escrito. Então, o trabalho escrito é completamente diferente. Tanto que quando você vai escrever para um evento acadêmico, um trabalho acadêmico, um TCC, por exemplo, que vocês vão fazer, você recebe um template, você recebe uma orientação, né, normativa nesse sentido. O que não se aplica nesse caso da comunicação visual, na apresentação de slide, tá? Eu, particularmente, me agrada muito esse modelo aqui, tá? Eu acho que ele resolve muito o problema da audiência. Eu, enquanto audiência, quando estou assistindo uma palestra, fico super frustrado se o apresentador traz uma informação super relevante para mim e eu não consigo saber de onde que ele tirou aquilo. Tá? Ou então, se ele só coloca ali para mim, Rocha 2010, existem 1 milhão de Rocha 2010 que publicou um artigo, 1 milhão de alguém com o sobrenome Rocha que publicou um artigo em 2010, tá? Então, eu acho que esse modelo aqui facilita muito. Bom, e outra coisa, né? Linkando com essa ideia do plágio, quando você faz isso, você elimina a hipótese de plágio. A partir do momento que você está fazendo isso aqui, você não está plagiando, você está referenciando. Você está fundamentando a sua explicação, o seu trabalho, você não está plagiando. Tá? Plagiar é você pegar uma coisa de um terceiro e falar que é seu. Aqui você não está falando que é seu. Bom, vamos falar então um pouquinho aí do texto 1, tá? Que são os conceitos e a história do EAD no Brasil, certinho? Sobre receber alguma apostila, tá? A Suzy Helena perguntou, atualizada da BNT. Eu posso olhar com a professora Francine, né? Se a gente pode disponibilizar na disciplina, lá dentro do nosso Moodle. Mas eu não sei se para essa disciplina em questão viria ao caso, mas eu acho que isso também a gente pode disponibilizar. Vou checar com ela, mas é muito fácil de acessar essa informação na internet, tá? Essa norma da BNT. Bom, mas vamos lá. Tem um livro, inclusive, que vocês encontram ele para baixar, que chama Como Escrever Artigos Científicos Sem Medo da BNT. É do Ítalo de Souza, se eu não me engano. Ícaro de Souza ou Ítalo de Souza. Como Escrever Artigos Científicos Sem Medo da BNT, tá? É um livro amarelinho, ele é bem legal. Foi o primeiro manualzinho assim, que eu comprei, ele tem muitas dicas, muitas estratégias sobre como escrever tudo num trabalho acadêmico, certo? Bom, vamos falar então desse breve histórico, né, do EAD, que é o que vocês vão encontrar lá no texto 1. Bom, o texto ele vai abordar desde os primórdios aos tempos mais atuais, né? É um texto de 2007. 2007 para cá, muita água correu debaixo da ponte, né? Então, ele é um texto que ele traz um panorama geral, não se escreveu mais tanto depois de, né?
mas ele se faz interessante para que a gente tenha uma visão desses primórdios até ali 2006, 2007, que é quando o texto é publicado. Ele vai remeter o ensino à distância às cartas bíblicas de Paulo, né, à Ásia Menor. E ele vai falar que ali já ocorreu um processo de educação através das cartas, né? E depois ele vai trazer para a gente informações de que esse processo de educação, ele acaba sendo sistematizado já no século XIX. Então, que algumas instituições, né, começaram a realizar processos de educação através de correspondência, através de trocas de cartas, já na Europa. No Japão, já ali no século XX, né, por volta de 1935, então vai surgir a educação à distância através de rádio, então programas de rádio educativo. Tá? Hoje a gente tem uma evolução, acho que gigantesca nesse sentido, que é o podcast. Eu não sei se vocês gostam, eu particularmente adoro podcasts, tá? Eu tenho o hábito mesmo de ouvir podcast enquanto corro, enquanto pedalo, e é o quê? O processo de educação. Eu adoro podcast, por exemplo, de resumo de livro. Tá? Então, pego vários podcasts aí de resumo de livro, gosto de podcasts explicativos, por exemplo, em inglês, que me ajuda a estudar, me adaptar melhor com o idioma. Então, aqui a gente, né, tem um processo de educação à distância que começa a acontecer com correspondências, tá? Com trocas de cartas e com o rádio, tá? Programas de rádios educativos. E depois aí a gente vai ter nos Estados Unidos, né, na década de 1950, já os programas educativos que aconteciam pela TV, né? E hoje a gente tem também uma evolução gigantesca em relação a isso. Hoje a gente tem streaming, né? A gente consegue entrar na Hotmart, por exemplo, comprar um curso completo e assistir ele em uma semana, se a gente quiser, porque ele está todo lá, né? Está todo já dentro da plataforma. E antigamente, não. Acho que talvez vocês vão lembrar, eu não me lembro muito bem, mas lembro de ver comerciais na TV do Telecurso 2000, que era o quê? Um sistema de educação à distância, né, que acontecia no Brasil. Bom, e como que fica, então, o Brasil, né, nessa situação? Já que nesse slide anterior aqui a gente tem um panorama mais mundo, tá? No artigo, vocês vão ter um detalhamento, 2 ou 3 páginas de detalhamento de como que isso acontece. É um processo bem interessante. Vocês veriam, e o que fica claro para a gente aqui? Como que os países desenvolvidos saem na frente, né? Hoje a gente vê que a globalização, ela acaba que colabora um pouco, né, nesse sentido, porque muitos aplicativos que às vezes outros países, tidos como desenvolvidos, utilizam, por exemplo, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, e assim por diante, ele acaba sendo acessível rapidamente para todo mundo, né? E no artigo vocês vão ver que não, que isso aqui tem um delay muito grande. Por exemplo, os Estados Unidos já começa com programas de TV ali na década de 50, o Brasil já vai vir muito depois disso, né? O Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, né, somente nessas décadas que começaram a ocorrer as ações de ensino à distância, movidas por ONGs, tá? Por instituições não governamentais. E as instituições de ensino superior, as universidades, né, as IES, somente em 1990, na década de 1990, que as instituições de ensino superior se mobilizaram para realizar, então, atividades voltadas para o EAD. Mas isso, nesse momento, não significava que já tinha graduação, já tinha, né, curso de nível superior nas universidades. E convenhamos, tá? Eu comentei com vocês que eu fui aluno de educação à distância. E na época, eu fui aluno de educação à distância há bons 12 anos atrás, tá? E não tinha a dimensão que tem hoje, os recursos que existem hoje para estudar música à distância. Na minha época, 10 anos, 10, 12 anos, olha a diferença, tá? Eu consigo ver isso. Era muito diferente. A questão de de ter uma aula de instrumento, né, ao vivo, era algo impossível há 10, 12 anos atrás. Isso era inviável na época. E, inclusive, eu observava que na época existia um preconceito em relação ao ensino à distância, tá? Eu acho que hoje em dia, eu acho que por tudo isso que a gente está vivendo, acho que contribui
para o rompimento de certos paradigmas e pensamentos que desqualificam, de certa forma, né, no senso comum, a educação à distância. E alguns anos atrás, a realidade talvez não era essa. As pessoas compreendiam menos o que era a educação à distância. Talvez no Brasil, pelo delay com que as coisas acontecem, como as coisas às vezes demoram um pouco mais para acontecer. E somente em 2005 foi criada a Universidade Aberta do Brasil por meio de uma parceria entre o MEC, os estados e municípios, pensando então em oferecer a modalidade ensino, né, e educação à distância no sistema federal de ensino superior no Brasil. Então é algo recente, se a gente for ver, algo de 14 anos, somente em 2006, né, que começou. Eu sou de 2008, 2009, não lembro agora, o ano que entrei. Então, assim, era uma realidade completamente incipiente no país, tá? Uma realidade completamente diferenciada. E, sinceramente, hoje, eu tenho uma disciplina para estudar, pessoal, uma organização para estudar que vem do meu período na educação à distância. Não tive dificuldades nenhumas para estudar para todos os processos seletivos que participei, acho que muito por causa da disciplina da organização que eu desenvolvi nessa época, quando eu era aluno à distância, tá? Eu, por questões familiares, eu precisei fazer a educação à distância, eu tinha estudado para fazer presencial, mas por alguns problemas eu não pude ir para o presencial, todos os meus amigos foram. E naquele momento eu descobri que os professores que davam aula para eles liam livros, que passavam parte desses livros para que eles lessem. O que eu fiz? Comprei os livros que os professores liam. Eu li também, né? E peguei esse hábito de me organizar, de ler, de estar sempre aprendendo e fazendo resumos desses livros e desenvolvendo estratégias para aprender à distância, né? Isso fez muita diferença na minha vida porque deu um upgrade no meu modo, né, de aprender. O meu modo, de certa forma, autodidata, claro que com o suporte dos professores, dos tutores que eu tive na graduação, né, e depois em 2 especializações também que fiz no sistema de educação à distância. Basicamente, sou apaixonado por essa prática, acredito muito. Inclusive, acredito muito também nesse sistema até para crianças. Como eu disse, eu tenho trabalhado com crianças nesse modelo. Bom, e qual que é, então, o nosso segundo texto, já aqui partindo para o nosso final da aula, tá? O texto é o Estreitando o Relacionamento na Educação à Distância, que vai falar o quê? Basicamente, que na educação à distância também existem relações, existem relacionamentos que se formam aqui. Existem redes de relacionamentos que acontecem aqui no ensino à distância, e que eles envolvem alguns atores. Quais são esses atores? Vocês, os estudantes, nós, professores, e uma equipe acadêmica que está ali por trás, toda, né, a equipe de tutores, a equipe de coordenação, a equipe técnica, dá todo o suporte para que isso aqui tudo funcione, tudo isso aqui aconteça. E o que o autor vai defender? Ele vai defender que no ensino à distância existe também um relacionamento que se forma, assim como existe também no relacionamento presencial, no ensino presencial. É muito valorizada essa questão do relacionamento professor e aluno, né? E esse texto vem falar que na educação à distância, esse relacionamento ele também existe e ele se expande. Não é isso? De forma geral, o texto traz a visão de que o relacionamento, tão enfatizado na educação presencial, pode ser observado também no EAD. E que ele se expande entre estudantes, professores, tutores, mentores, equipe técnica, coordenação, colegas e assim por diante, tá? A rede de trocas, né, de ajuda, de compromisso, ainda mais essa disciplina, que é uma disciplina que preza bastante pelas práticas colaborativas. Vocês vão fazer uma atividade em dupla daqui a alguns dias, vocês fizeram atividades em grupo. Então, existe uma questão de ajuda, de ajudar o colega. Às vezes, um colega que tem uma dificuldade com recurso tecnológico, eu tenho uma facilidade, opa, deixa eu ajudar esse colega, opa, eu domino tal ferramenta, eu já tenho aqui uma vivência, então, deixa eu ajudar esse colega. E ali você começa a criar uma relação de compromisso. Você está comprometido com a sua formação e também com a formação do seu grupo, com a formação dos colegas do seu polo, tá? E das relações que você começa a criar aqui. E aí, vocês vão ver que ao longo do curso, mesmo estando
distantes, né, estando à distância, vocês não estão distantes, vocês começam a se conectar, começa a existir ali uma relação de lealdade, de confiança, de saber que, com o fulano de tal eu posso contar com ele, posso saber que eu vou fazer um trabalho com ele, que eu vou, né, que a gente vai definir aqui as tarefas e que ele vai cumprir. Então, o relacionamento, ele existe também, embora a gente não esteja ali presente, né, no mesmo espaço, esse relacionamento ele acontece. Ele acontece de forma diferente, né? Mas é uma relação que se expande, é uma relação que se agrega. Às vezes vocês não se conheciam antes desse curso, e aí vocês passam a se conhecer, passa a ser uma rede de troca, não só de conteúdo aqui dentro, mas de conteúdo também para a vida. Às vezes um cara quer gravar, conhece o outro aqui dentro que mexe com gravação, ou precisa fazer uma performance de determinada partitura, conhece alguém aqui que trabalha com esse determinado nível de repertório, e assim vocês vão fazendo trocas, vocês vão levar para a vida toda, né? Durante um tempo eu participei de festivais de música popular, foi muito legal, assim, depois poder conhecer colegas, né, ali nos bastidores, que eu só conhecia pela internet. E aí você viaja para uma cidade, vai para um festival, você acaba tendo a oportunidade de encontrar outras pessoas ali, né? É uma rede que se cria. E é o que eu questiono a maioria das vezes, que a conexão entre duas ou mais pessoas, ela independe, ela não depende, hoje em dia, não mais de estar presente no mesmo espaço físico, tá? Quantas vezes a gente entra numa sala de aula, tá todo mundo ali dentro do mesmo espaço físico, mas as pessoas não estão conectadas. Estudantes estão ali fazendo outra coisa, tá? E às vezes no espaço, à distância, você consegue não ser distante, você consegue estar ali trocando com seus colegas, mandando mensagem, estar engajado na construção coletiva do aprendizado do grupo. Porque a construção do conhecimento, ela se dá por meio dessa interação, tá? Seja a interação que, pertinho, pertinho, no presencial, ou seja, a interação de compromisso, de lealdade, de você estar ali, né, se engajando na construção desse conhecimento, interagindo quem ensina e quem aprende, tá? E quando eu coloco aqui o quem ensina e o quem aprende, eu coloco ali lado a lado, tá? Porque não é uma relação que parte só da equipe de coordenação, professores, tutores para o aluno, mas é um aprendizado que ele acontece de forma colaborativa, né? De forma comunitária, todo mundo ajudando todo mundo, trabalho em grupo, uma ferramenta que você envia, uma dica que você dá, uma colaboração que você faz com um colega, tá todo mundo aprendendo junto ali nesse momento. Bom, e assim, eu quero trocar uma ideia com vocês, inclusive quem quiser falar, quiser se inscrever, é só clicar na mãozinha. Quero saber de vocês, o que vocês veem, como vocês veem as possibilidades e as limitações no EAD. Existem limitações e possibilidades no ensino presencial, existem possibilidades e limitações também na educação à distância. Quem gostaria de pontuar para a gente aí uma possibilidade que enxerga, um plus que enxerga nessa educação à distância e também uma limitação? Estou vendo que a Yane está com a mão levantada. Tá. Mas alguém tiver com a mão levantada por acaso não estiver vendo, pessoal, clica no botãozinho da mãozinha, tá? Que ele aparece seu nome aqui em amarelo para mim, ou então escreve aí no chat também, que eu vejo, escreve eu, e aí eu vejo e você fala. Yane, você pode abrir o microfone para falar com a gente, por favor? Sim, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, sobre possibilidades, era algo que eu já tinha até pensado antes, que essa expansão até que você falou, de como é possível eu estar em Palmas e ter contato com pessoas de qualquer região do Brasil que também estão fazendo esse curso. Então, a gente amplifica essa troca de informações e experiências de um país tão grande como o nosso e que tem até uma certa diversidade de cultura, e isso vai enriquecendo o nosso aprendizado cada vez mais, tanto de informação quanto como pessoa, como cultura, que tudo isso está ligado ao conhecimento e ao estudo. Exatamente. Eu concordo muito, assim, sabe? Eu vejo essa potencialidade na educação à distância. A educação à distância, ela permite dar escala
na educação, sabe? O sistema de educação, ele não era algo escalável, tá? Hoje é. Hoje você consegue montar um curso aí na sua casa, tá? Com o seu conhecimento, e você atingir milhares de pessoas, sabe? E com as mesmas informações que às vezes você daria dentro de uma sala de aula, você consegue atingir milhares de pessoas. Por exemplo, depois da pandemia, eu me recuso a ir para uma sala, para uma escola de inglês. Agora só faço aula de inglês online. Tem aplicativos aí que você escolhe professores de vários países do mundo para você fazer aula. Você escuta vários sotaques diferentes. Tem um aplicativo chamado Halo, que você faz, você seleciona aleatoriamente uma pessoa de qualquer país do mundo para você conversar. E você vai treinando seu inglês com diferentes sotaques. É bem, bem, bem legal, né? Tô vendo aqui que a Daniele tá com a mão levantada. Pode falar pra gente, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Assim, uma coisa que eu achei incrível, que quebrou, assim, tabus meus em relação à distância, né? Eu já havia feito um curso antes e eu me sentia muito sozinha. Era eu e o computador. E eu nunca tinha visto uma faculdade onde a gente está tentando interação com outros colegas. Então, assim, achei incrível essa dinâmica, sabe? Em grupo. Eu tenho me sentido muito, assim, acolhida. Achei muito interessante essa possibilidade de ensino à distância, você tendo interação com outros colegas. Isso aí, para mim, foi perfeito. Tem sido, assim, um grande diferencial do EAD da UNB. É assim, uma possibilidade que eu não tinha nunca imaginado. E para os meus alunos até, eu quero tentar fazer, né, essa situação de interação. Essa ideia foi maravilhosa. Sinceramente, tem sido muito bom para mim. Oh, que bom, Daniel. Fico muito feliz em saber. Fico muito feliz em saber. Pois é, eu vejo no EAD inúmeras possibilidades, sabe? A gente vê experiências aí que só crescem e agregam. A gente vê que acho que depois dessa pandemia, então, pode ser que o investimento nesse nesse sistema, nessa modalidade, né? Na verdade, a palavra é essa modalidade de ensino e aprendizagem, essa modalidade de educação, acho que tende a se ampliar cada vez mais, assim, sabe? Acho que a gente vive hoje um fenômeno, né? Vários fenômenos que são inéditos. Acho que o fenômeno da educação é um deles. Mais alguém gostaria de trazer para a gente possibilidades, limitações? Temos também limitações. Temos também o pessoal aí que às vezes, o pessoal curte um instrumento musical. O que vocês acham a respeito? Alguém enxerga alguma limitação ou só possibilidades nesse ensino? Alguém gostaria de trazer mais alguma coisa? Dou-lhe uma. Deixa eu ver o chat. Tô vendo aqui a bolinha. Eu posso falar. Por favor. Assim, tem muitas limitações, né, a EAD. Você precisa de ter uma boa rede de internet, né, para poder acessar qualquer horário, quando você se organiza, né. A gente precisa... É terrível quando a gente tem que fazer uma atividade, você determinou aquele horário e, de repente, falha a internet aqui da região. Alguma coisa assim, gente, não acredito, preciso concluir essa atividade. Então, assim, tem algumas questões que o tempo de cada um, como a gente vai se organizando. Eu vejo que nós já estamos, eu brinquei com a Selma, porque nós já fizemos 2 trabalhos juntos, né? E nosso grupo está continuando, e a gente já vai para o 3º, né? E a gente vai, sem se encontrar pessoalmente, a gente vai se aproximando. E vai ficando íntimo sem ser íntimo presencialmente. É interessante como começa essa construção, né? Mas, por exemplo, nesses trabalhos em grupos, cada um tem um time, né? Então, a gente acaba... por exemplo, eu me organizo, mas tem um colega que agora não está podendo, e aí eu tenho que esperá-lo para poder fazer, e não que no presencial não aconteça isso, mas
no presencial a gente se encontra todo dia naquele horário, junto, então você vai um pouquinho antes para a faculdade, usa o intervalo, fica um pouquinho depois, se organiza na aula vaga, mas à distância a gente está sempre com várias atividades ao mesmo tempo, e é difícil organizar esses momentos síncronos para poder fazer a atividade. Então, assim, tem vários aspectos que dificultam. Então, assim, na parte técnica, eu acho que a internet não está, né, de repente falhar. Outro aspecto que se a gente quebrar a barreira da distância, né, e se criar essa aproximação, começar a brincar, né, nos grupos de WhatsApp a gente começou a brincar, e aí isso vai facilitando, mas é uma barreira, né, a gente está aqui, por exemplo, abrir câmera, se mostrar, é uma exposição, não é fácil. Então, assim, tem vários... por exemplo, essa questão da live, para mim, como eu brinquei a hora que eu iniciei, fiquei muito feliz, eu tinha esquecido que hoje tinha live, né, e eu ia até acabar perdendo se eu não tivesse sido lembrada pelos colegas, porque a gente tem tanta tarefa e sim, difícil se organizar e memorizar tudo, né? Vocês sugeriram aí o Trello e tal, mas eu também fico pensando, são tantos aplicativos, então eu criei o Telegram, tem vários grupos no WhatsApp, então, assim, isso vai ficando tenso, porque você não sabe onde que você olha, o que você segue. A nossa plataforma é um Moodle, né? Ali que a gente tem que seguir. Então, tem vários aspectos que assim, a gente pode pensar como negativo, como difícil, mas que todos podem ser superados. Eu espero que ao longo dos semestres a gente vá pegando o ritmo, se organizando e conseguindo conciliar aí tudo que é possível, né? Mas, assim, tem muitas limitações. A gente não tem o professor, a gente pergunta lá no chat, às vezes, ou no fórum de dúvidas, às vezes fica com vergonha, então tem aquele lance no final da aula de ir lá conversar com o professor na mesa, tal, né, só individualmente, né? Então, às vezes, assim, a gente vai criando uma aproximação, mais ou menos isso. Não sei se eu contribuí ou eu só piorei a questão. Imensamente. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, tanto o presencial quanto o EAD, existe uma estrutura, né, que tem que ser estabelecida, combinados que têm que ser estabelecidos e respeitados, e otimizam, de certa forma, né, a interação, né, a interação que é mencionada, inclusive, nesses textos. Eu acho que a gente tem prós, né, e contras, possibilidades e limitações. A gente tem que aproveitar essas possibilidades ao máximo, explorar ao máximo essas possibilidades e trabalhar para a gente conseguir vencer as limitações, né, que elas existem. Ô, Francisco, você quer falar com a gente? Isso. Uhum. Eu sou aqui do Polo de Rio Branco e é assim, eu terminei o meu segundo grau, que é o antigo, em 84, né? Hoje eu já vou fazer 60 agora em outubro. E aí eu me encontro agora diante de algo espetacular e tudo nas minhas mãos. Mas devido já ao HD está muito cheio, né? Eu fico meio enrolado, meio atrapalhado com a plataforma, mas não tem como se enrolar. Mas na questão é assim, vamos supor, eu estou aqui vendo conteúdo aqui, ou uma atividade no percepção musical, daqui a pouco eu não sei, aí eu tenho que voltar um pouco, aí já entro no FAM ou LMT, aí eu fico enroladinho da Silva. Mas fora isso aí, eu não quero desistir, quero continuar, é maravilhoso, né? E a questão é assim, é ficar ligado nas lives e pegar todo o conteúdo, toda a explicação, porque, como eu falei, eu não tenho tanto espaço na minha memória, mas já se foi. Mas eu quero continuar, é algo extraordinário. Você está nas mãos, podendo fazer um curso superior, né, se aperfeiçoar, e essa é uma chance que eu não quero perder. Quero continuar firme. Não está sendo fácil. Agora que eu consegui
uns amigos daqui de Rio Branco, que eu consegui entrar no grupo, e aí eles estão me dando maior força, que eu já estava quase desistindo. Então, até falei para a professora Francine, professora, dá licença, eu vou continuar sozinho, porque o pessoal do grupo aqui, qual eu pertenço, esse pessoal não apareceu, desapareceu, né? Então, fiquei só. Mas aí os colegas começaram a... Então é isso, eu quero continuar e eu não quero perder as lives, quero pegar todas as explicações e creio que dá para continuar, né? É isso aí. Com certeza, vamos que vamos junto. Vocês vão percebendo que à medida que o tempo for passando, vai ficando mais fácil, você vai acostumando, vai ficando mais tranquilo, né, para você lidar com as plataformas, tá? Certo. Até confesso para vocês que até para mim hoje em dia eu estou trabalhando aí com 4, 5 plataformas diferentes, uma em cada instituição que eu trabalho, e tem dia também que a memória falha, dá uns problemas. E aqui, pessoal, a gente, né, só para fechar nosso assunto, a gente tem canais de educação à distância que estão super em voga hoje, tá? Canais que antes eram utilizados às vezes só para entretenimento, como por exemplo Spotify, YouTube, que são 2 grandes canais e que a gente consegue às vezes assimilar, né, também a distribuição de conteúdo aí de diversas formas mesmo. Existem muitas plataformas que oferecem educação à distância disponíveis no Brasil, né, e no mundo, então nem se fala. Bom, então, só para fechar a nossa aula, né, uma pequena reflexão, vindo do texto, tá, da Vergara, que é esse último texto. Destaco que os relacionamentos em EAD devem ter foco no papel da educação, qual seja o de ajudar o aluno a fortalecer-se como ser pensante, construtor do seu existir e da sociedade que o abriga, a agir de forma responsável como aluno, como cidadão, como alguém que busca sentido para a sua existência. Que façamos da educação à distância mais uma contribuição para nos tornarmos melhores indivíduos e melhores coletividades, pensando que a gente aprende uns com os outros, que a gente aprende nessa prática colaborativa, tá, que a gente está construindo aqui, e sempre pensando que vocês são protagonistas do aprendizado de vocês, tá? A gente se auxilia, né, os professores, os tutores, a coordenação, toda essa rede que faz a educação à distância existir tem um papel, mas vocês são os protagonistas, né? Fala-se muito hoje na educação, especialmente no ensino básico, né, na educação infantil, no fundamental, nesse aluno que seja protagonista, temos que fazer as nossas crianças serem protagonistas, e hoje estamos aqui todos adultos, né, tendo a chance aí de sermos protagonistas, de vencermos as nossas limitações, de explorarmos as possibilidades que esse sistema, essa modalidade nos oferece. Certo? Então, pessoal, a gente se vê no cafezinho, né, na pausa para o cafezinho, no nosso fórum, a gente segue em diálogo. Deixo aqui, né, meu muito obrigado a todo mundo, né, se alguém tiver alguma pergunta, quiser se manifestar, a gente ainda está aqui, abrimos agora para perguntas, tá? Tô vendo que o Josué levantou a mãozinha aqui no chat. Pode falar, Josué. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Aí, Josué, companheiro! Abre o vídeo! Só um minuto. Aí. Vinícius, falando sobre a questão da EAD, nós no grupo, no particular, tem gente muitíssimo organizado, inclusive já utiliza essa plataforma aí que você citou. Só que está acontecendo o seguinte, cara. A gente se organiza da maneira que pode, mas aí, de repente, acontecem algumas coisas muito desorganizadas dentro do Moodle. E a gente, numa conversa interna dentro do nosso grupo do WhatsApp, a gente está relatando vários problemas de comunicação de professor e tutor com os alunos que estão muito longe. Esse contato da live, do grupo de WhatsApp, eles nos deixam mais próximos. Mas tem professor que nem se toca, ele joga a tarefa lá e faz aí que o problema é seu, né? Por exemplo,
Tem, por exemplo, esse senhor aí que falou agora lá de Rio Branco, ele falou que ele se formou em tanto tempo, não sei se ele teve tanto contato com a tecnologia, tal, se teve, ótimo. Mas, por exemplo, o pessoal mais antigo, ele não tem contato com programa de edição de áudio. De repente, a gente recebe um trabalho para, gente, gravem um áudio, façam um arranjo em grupo aí e mandem, envia para a gente, tá bom? Beleza. A nossa sorte que no nosso grupo a gente tinha a Selma, que manja muito disso. Mas eu não sei os outros grupos, como eles se viraram, se eles tinham pessoas que entendessem disso e tal. Algumas coisas nós pelo menos o Polo de Franca, estamos achando muito falho no curso. Tá? Algumas disciplinas que não estão conectadas, algumas coisas que estão sendo jogadas para nós. Tem o texto lá para a gente ler, para a gente se embasar? Tem, mas a gente vai só no fórum de dúvidas, tirar as nossas dúvidas e isso acabou? Entendo. O Josué, eu acho, igual você citou, né, tendo o grupo, os canais, tendo as dificuldades, eu acho que essas dificuldades, vocês podem trazê-las para a gente e a gente se mobilizar, né, do lado de cá para tentar sanar. Por exemplo, igual a gente tem uma atividade agora que é um vídeo. Então, se a atividade do vídeo trouxer dúvidas, trouxer dificuldades, o que a gente pode fazer do lado daqui? Tentar gravar tutoriais, tentar talvez combinar momentos extra, né, com quem estiver precisando, para que a gente possa tentar dar uma assistência, tentar indicar programas e ferramentas que possam resolver, né, os problemas. Mas, a princípio, uma atividade é lançada. A atividade sendo lançada, a gente precisa que vocês deem esse feedback. Olha, professor, surgiu determinada dúvida, ou Vinícius, surgiu determinada dúvida aqui, como que você pode ajudar a gente? Aí, nesse contato, pode me chamar no grupo, pode me chamar no fórum, tem o meu e-mail também, tá? Vocês podem me escrever e aí a gente segue sempre dialogando e tentando fazer com que essa experiência seja para vocês, né, uma experiência significativa de aprendizado. Certo. Deixa eu ver, tem mais gente aqui com a mãozinha levantada. Então, aqui, ó pessoal, enfatizando, tá? Isso que eu estou falando. Então, por exemplo, temos aí 2 tarefas. Surgiu dúvidas? Por favor, escrevam, tá? A gente está lá no grupo, às vezes, como são muitos grupos, são muitos polos, né? Tanto eu quanto a professora Francine temos também outras atividades, assim como vocês. Às vezes a resposta se demora a vir. Você está com uma certa urgência, chama lá no privado, troca uma ideia e a gente segue conversando, tá? Júlio, tô vendo que está com a mão levantada também. Depois do Júlio, Francisco. Alô, o professor está me ouvindo? Agora estamos te ouvindo, sim. Ok. É uma dúvida simples sobre as atividades que já foram feitas, por exemplo, do atividade 2 ali, né? Onde a gente acompanha, professor, os resultados. A gente postou lá as notas, o desenvolvimento individual da gente. Onde a gente fez? Olha, você pode acompanhar no seu próprio perfil e, se eu não me engano, quando você entra dentro da própria atividade, ela aparece para você a nota que foi dada. A gente ainda não atribuiu nota nenhuma, tá? Então, ainda não foi, vocês ainda não receberam, porque ainda não foi atribuída nenhuma nota nas atividades realizadas, tá? A do Wiki já foi toda avaliada e falta apenas um polo para terminar de avaliar a dos slides, tá? Que é uma atividade em grupo, ela é uma atividade que demanda um pouco mais de atenção, certo? Obrigado, professor. E assim que a gente atribui nota, isso fica visível para vocês. Tá? Francisco, tá com a mão levantada? Não, talvez eu tenha levantado sem querer, mas é o seguinte, eu só queria fazer uma pergunta assim, muito simples. Você já tem um calendário assim específico
Claro, com essa pandemia aí fica difícil fazer isso, mas para professores para nos visitar, no caso, nosso polo aqui em Rio Branco, já tem um calendário para o pessoal visitar a gente, professores e tutores. Ô Francisco, eu vou ser bem sincero, eu não sei não sei responder a sua pergunta, tá? Eu acredito que ainda não. Não, realmente não sei te responder essa pergunta, tá? Certo. Sobre a visita presencial, até porque eu estarei com vocês somente à distância, tá? Infelizmente, não terei o prazer de visitá-los, então não sei como que irá funcionar isso, mas eu ainda não vi nada a respeito, tá? Os nossos grupos de tutores, de professores, que está tudo aqui, não vi nada a respeito. Bom, Beleza, deixa eu ver obrigado. aqui. Ô, Júlio, eu tô vendo que sua mão permanece levantada. Você tem outra questão ou é porque você esqueceu de abaixar? No caso, eu esqueci de abaixar, né? Ah, não. Então, beleza, então. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma questão? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Sobre os trabalhos? Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então acho que a gente pode encerrar por aqui, tá? Desejo todos vocês uma ótima noite, agradeço pela participação, tá? Pelas contribuições, e a gente segue se falando. Qualquer dúvida que surgir, vai lá no fórum, lá no cafezinho, chama no grupo, tá? Qualquer dificuldade técnica para gravar o vídeo, tem algumas ferramentas que eu posso estar aconselhando vocês utilizarem, tá? E aí a gente segue sempre trocando uma ideia, beleza? Então, ó, tenham todos uma ótima noite. Essa live fica gravada, tá? Aqui dentro do Teams. Beleza. Pode falar? Alguém me chamou? Boa noite para todos. Bom, gente, então, se não tem mais nenhuma dúvida, então boa noite a todo mundo, tá? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e uma ótima unidade 3. Valeu, obrigado, Vinícius. Boa noite. Boa noite.